Fala pessoal, eu vou fazer uma introdução sobre teste de software, falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de teste de software e depois vou falar um pouco sobre teste funcional e teste estrutural. Ok, vamos lá então. Bom, teste de software. O que é teste de software, né? Então, essa área, ela é uma área bem peculiar, assim, porque existe um grande número de definições, conceitos e tal, que em muitos casos são usados de forma equivocada, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? Para a gente não errar muito, existem normas, né? Então, no caso de teste de software, existe uma norma internacional da ISO I3E 20919. A parte 1 dessa norma indica claramente quais são os conceitos e terminologia e como que eles devem ser utilizados na área, tá bom? Então, são várias partes, isso aqui vai evoluindo ao longo do tempo, mas a parte um que dá os conceitos e as definições. É, ok, deixa eu ver aqui. Bom, algumas coisas são importantes de discutir, né? A importância do teste de software. Então, existem aí umas linhas de pensamento antigas que dizem que, pô, testar é menos importante do que codificar, né? Programar. E o teste é uma coisa chata, o fato de ser chato é meio que uma punição pelo fato de a gente ter feito um mau serviço aí ao desenvolver, etc, etc. Então o teste acaba sendo olhado como algo secundário, algo pior a ser feito dentro do processo de desenvolvimento. E isso é uma grande besteira, né? O teste ele é importante em qualquer atividade de desenvolvimento, qualquer atividade de engenharia, eu preciso ter teste para garantir que o que eu vou entregar atende aos requisitos iniciais daquilo, né? Então, testar bem é importante e é por isso que a gente vai discutir esse assunto aqui. Bom, uma terminologia que é bastante utilizada, básica para a área, é a diferenciação de alguns termos, né? E principalmente esses daqui, ó, defeito, erro e falha. Em inglês, a gente tem o defeito, que é o que a gente chama de fault ou defect, erro, error, e falha é failure. Então, o defeito, ou fault, é algo inerente ao software, é algo que não está correto, tá? É algo que não atende ao que deveria ser feito, implementado. Mas ele pode ficar lá numa parte do software que nunca é executada e nunca dá problema, ele fica quietinho lá. Porém, se ele é executado e de alguma forma o sistema viola a especificação dele, ou seja, faz algo que não deveria fazer, ou não faz algo que deveria fazer, esse desvio da especificação percebido pelo usuário é o que a gente chama de falha. Tá? Então, assim, em termos normais, assim, que a gente fala, deu pau, é um bug. Né? Então, isso é a falha. Quando eu percebo que o sistema desviou da especificação dele. Não mostrou o resultado correto, ou demorou muito, ou travou, deu tela azul. Então, assim, ele não atendeu ao que era esperado dele. Uma falha. Entre o defeito e a falha, existe aí uma transição de estado do sistema que ainda não foi percebida pelo usuário final, mas ele está num estado inconsistente, ou seja, algo foi executado, o sistema desviou para algum lugar que não deveria, ou fez algum cálculo diferente do que deveria, mas aquilo não apareceu ainda como um desvio da especificação. Então isso a gente chama de erro, e o erro vai se propagando pelo sistema. Né? Então um estado inconsistente vai se propagando, até que quando ele vira algo externo, ou seja, ele aparece para o usuário, ele se torna uma falha. Então é nessa sequência mesmo. Eu tenho um defeito, posso ter vários defeitos no meu sistema. Os defeitos nunca são exercitados, nunca geram erro, nunca geram falha. Posso também ter defeitos que são exercitados, geram erro, mas o sistema de alguma maneira se protege daquilo. Ele consegue entender que o estado está inconsistente e o próprio sistema se autocorrige, não gerando uma falha. Isso também é possível. Tá? Mas, se gerar uma falha, então o sistema desviou da especificação,
o usuário não vai gostar daquilo, não é algo interessante. Tá? Então, fault, error, failure. Tá? Em inglês, a gente tinha tem uma área de estudo chamada Fault Tolerant Systems, sistemas tolerantes a fault, ou seja, sistemas tolerantes a defeito. Por quê? O meu sistema ele consegue corrigir o fato de existir um defeito que gerou um erro, ele consegue se autocorrigir não gerando uma falha. Então ele tolera a existência de defeitos. Fault Tolerant System. Infelizmente no Brasil foi traduzido como sistemas tolerantes à falha, mas é um probleminha de tradução, né? A falha, do jeito que a gente traduz isso daqui, eu não vou tolerar, né? O sistema já violou a especificação dele. Então, só um cuidado que a gente tem que ter, porque dependendo do material que a gente lê, esses conceitos podem estar um pouquinho diferentes. Bom, depois de entender essas coisas, defeito, erro e falha, eu preciso entender qual é o objetivo do teste. Então, o teste tem que ter um objetivo claro de demonstrar que o sistema possui defeitos. E eu demonstro que o sistema possui defeitos fazendo com que as falhas ocorram. Então, um bom teste, ou seja, um teste que cumpriu o objetivo dele, é aquele que fez o sistema falhar. Tá? Então, pensando assim, o teste é uma atividade diferente do desenvolvimento, no sentido que ele é mais destrutivo. O desenvolvimento tenta construir algo correto que vai funcionar, o teste tenta olhar para aquilo e falar, tá, não vai funcionar nessa situação, vamos colocar um caso de teste, um exemplo de teste, onde ele falha. O sistema não atende à especificação dele. Então, ao fazer isso, eu dou a oportunidade de que aquele defeito seja encontrado e removido do sistema, fazendo com que o sistema como um todo melhore de qualidade, falhe menos quando estiver na mão do usuário final. Tá? Então, esse deve ser o objetivo do teste, fazer o sistema falhar. Então, quando eu falo assim, foi um teste bem sucedido, na verdade é meio estranho. Um teste bem sucedido, ou seja, se eu testei e o teste foi bem sucedido, significa que ele revelou a presença de um defeito, ou seja, ele fez o sistema falhar. Tá? Ok. Bom, pensando assim, outra forma de pensar é assim, eu não teria como dizer que o objetivo do teste é mostrar que o programa funciona. Tá? Por quê? Através do teste seria praticamente impossível mostrar claramente, né, ou demonstrar que o sistema funciona, porque eu tenho que ficar fazendo execuções de exemplos de entrada com obter os resultados para ver, não, foi o que eu esperava. Tá? Para eu fazer isso e mostrar que o sistema realmente funciona, eu teria que fazer para todas as entradas possíveis e, em geral, no sistema normal, assim, o número de entradas possíveis é muito grande, tá? Praticamente infinito. Então, não daria para eu, através do teste, mostrar que o sistema funciona. Então, o objetivo do teste tem que ser, na verdade, ao contrário. O objetivo tem que ser achar um caso onde o sistema não funciona, para dar a oportunidade que ele seja corrigido. Tá? Então, é por isso que o objetivo é refutar a assertiva de que o software está correto. Então, o desenvolvedor desenvolveu, diz, olha, está correto. O testador vai lá e demonstra que não está, refuta essa assertiva. Então, o desenvolvedor afirmou que ele estava correto, o testador refutou essa assertiva, ou seja, falou, não está correto, porque nesse exemplo aqui ele falha, certo? Beleza. Mas pode ser que para um sistema muito bom, pode ser até que o testador não consiga fazer isso. Eu posso testar, e em nenhuma situação o sistema desvia da especificação dele. Né? Pode acontecer. E aí? Como que eu vou saber se eu testei bem ou não se eu não conseguir chegar a atingir o objetivo do teste? Então aí vem toda a teoria por trás dessa parte de teste, que é, tá, eu preciso testar de uma forma sistemática o suficiente para que eu consiga avaliar a qualidade do teste, mesmo sem que ele atinja o objetivo dele, que é demonstrar que o sistema está incorreto. Né? Então, por isso que eu estudo critérios de teste, que são formas de dar nota para o meu teste. Então, se o meu teste tem uma boa nota, ele atingiu uma certa cobertura, um tipo de teste específico, ou seja, ele recebeu uma boa nota,
Mas mesmo assim ele não foi capaz de identificar problemas no meu software. Tá? Então o que isso significaria? Significa que meu software está bom. Né? Ele conseguiu passar por um teste muito bom. Então ele é um software bom. Tá? Então indiretamente eu consigo demonstrar inclusive a qualidade do meu sistema. Tá, então o teste contribui para melhorar a qualidade dos itens de teste, pois permite que os defeitos sejam removidos, que eu já falei. Melhora a tomada de decisão fornecendo informações sobre qualidade e risco com base para essas decisões. Então, eu testei bem, cheguei numa boa cobertura, o meu número de defeitos que são encontrados diminui, porque eu vou melhorando o meu sistema, até que chega um ponto que eu testo, não acho mais nenhum problema. Cheguei numa cobertura de teste muito boa, e aí eu posso tomar uma decisão. Tá, então chegou a hora de parar de testar. Eu já testei o suficiente, posso entregar esse software. Então, tudo isso são formas de me auxiliar na gestão do processo de desenvolvimento. Ok? Ok. Então, como que eu faço para melhorar a confiança que eu tenho no software? É através de uso de critérios de teste. E existem critérios em estratégias diferentes. Tá? Uma delas, e uma das mais utilizadas, são os critérios funcionais. O que é isso? O critério funcional ele se apoia na especificação do sistema para definir o que deve ser testado. Tá? Então, ele se apoia na especificação para definir os requisitos de teste. Certo? Então, ele não olha como o software está implementado, ele só olha o que o software deveria fazer em termos de requisitos. E a partir dali, ele define o que vai ser testado. Se eu testo tudo que ele pediu para ser testado segundo a especificação, eu estou atingindo uma alta cobertura para o teste funcional. Tá? E ele é bastante utilizado na prática. Tá? Eu diria que é até mais utilizado do que o próximo que a gente vai ver. Tá? Então, o critério funcional também é conhecido como teste caixa preta. Por quê? O teste caixa preta, eu não olho lá dentro do software, ou seja, eu não olho os detalhes de implementação daquele software. Eu olho simplesmente o que entra e o que sai, ou seja, a especificação dele. Se eu mandar uma certa coisa para ele, ele deve fazer isso e soltar uma outra informação. Que informações são essas? Com base na especificação, eu defino como que eu vou testar aquele sistema. Não olho como ele está implementado, não sei quantos caminhos ele tem, quantos módulos, quantas classes, qual é a lógica, a complexidade, não sei absolutamente nada sobre o código. Tá? Então, teste caixa preta, bastante conhecido como teste caixa preta ou testes funcionais. Aí depois tem os testes estruturais. Teste estrutural, ele se baseia num conhecimento da estrutura do software para definir o que deve ser testado, ou seja, para definir os requisitos de teste. Tá? Então, se eu pensar num teste estrutural, eu vou estar olhando o código e analisando. Então, falar, esse código ele tem tantas classes, tantos métodos, e os métodos têm essas linhas de código. Eu preciso testar todas essas linhas de código, ou seja, eu preciso que a minha execução dos testes passe pelo menos uma vez por todas essas linhas de código. Então, esse é um teste estrutural. Tá? Ou seja, eu defino os meus requisitos de teste a partir de um conhecimento da estrutura do programa. Tá? Isso é bem diferente do teste funcional. Bom, mas tanto o teste funcional quanto o teste estrutural, eles vão permitir que eu crie casos de teste, ou seja, situações de teste, onde que eu vou executar o sistema com uma determinada entrada, tendo uma determinada saída como esperado. E isso vai executar o código, tanto funcional quanto estrutural. É verdade isso? Sim, é verdade. Quando eu executo um caso de teste, eu estou executando o caso de teste em cima do código. Estou executando o código, passando aquelas entradas que eu defini no meu caso de teste e verificando se as saídas são a que eu tinha realmente esperado. Tá? Então, o código é executado tanto pelo teste funcional como teste estrutural. Pô, mas você não acabou de falar que o teste funcional se baseia na especificação e não no código? Sim, ele se baseia na especificação para definir os requisitos de teste, ou seja, a lista do que deve ser testado. E o teste estrutural se baseia na estrutura do programa para definir os requisitos de teste, ou seja, a lista do que deve ser testado. Então,
Em um caso, a lista do que deve ser testado vai ser uma lista de funções, de funcionalidades, né, de situações específicas com base na especificação. Então, teste para um cliente cujo saldo seja maior do que o salário mínimo, igual ao salário mínimo, menor que o salário mínimo, e por aí vai. Ou cuja idade seja maior do que 60 anos. Então, eu não estou olhando como aquilo está implementado. Estou olhando só as especificações e as diversas situações possíveis que podem ocorrer na utilização daquele software a partir dessa especificação. No outro lado, no teste estrutural, eu vou olhar o código e falar assim, olha, esse código tem um determinado número de comandos de decisão. Teste todos os comandos de decisão, tanto para decisão quando o resultado é true, quanto para decisão quando o resultado é falso. Você tem que testar as duas possíveis saídas de cada comando de decisão. Isso é um teste estrutural? Sim. Eu listo todos os comandos de decisão e falo, cada um deles precisa ser executado, dando ou o resultado true e o resultado falso, pelo menos uma vez. Tá? Então, são outros tipos, a lista de requisitos é diferente, mas para eu conseguir executar e atender a esses requisitos, eu tenho que executar o programa. Tá? Então, quando eu falo em teste, em geral, eu estou pensando em execução do código. Tá? Então, o teste é sempre pensando que eu vou ter código e eu vou executar o teste. A menos do que a gente chama de teste estático. Então, existe também uma terminologia que chama teste estático. Teste estático, ele não prevê a existência de código executando para que ele possa ser executado. Mas o que é esse teste estático? Basicamente, revisão de código, inspeção. Tá? Então, eu faço isso realmente manualmente, eu não preciso executar nada, eu faço reuniões e inspeciono artefatos produzidos pelo processo de desenvolvimento. Pode ser código, inclusive, né? Mas eu não executo aquele código, eu faço uma leitura daquilo. Eu posso fazer uma leitura de documentos de especificação, modelos, diagramas, manuais, próprio código. Então isso é chamado de teste estático ou, né, inspeção de software, revisão em técnicas formais e tal. Tá bom? Ok. Então, um conceito que eu já abordei aí rapidamente é o conceito de casos de teste. Então, casos de teste nada mais é do que uma situação de teste onde eu tenho uma entrada definida, uma entrada para o sistema ou para uma parte do sistema, e a saída esperada segundo a especificação daquele sistema ou daquela parte do sistema. Então, dada essa entrada, qual é a saída esperada? Esse é um caso de teste. Então, eu posso executar casos de teste, e aí, ao executar um caso de teste, eu vou comparar a saída realmente obtida com a saída esperada. Se elas baterem, beleza, o teste passou. Se elas não baterem, opa, achei um problema, uma não conformidade, aquele caso de teste falhou. Então significa que o meu programa não está atendendo a especificação e eu achei um caso de teste que demonstra isso. Tá? Então, caso de teste é isso. Caso de teste sempre é uma combinação. Uma determinada situação de entrada bem definida e uma saída esperada, ou seja, um resultado esperado. Executou aquela situação de entrada conforme estava especificado no caso de teste. Não obteve aquela saída esperada, o caso de teste falhou. Obteve aquela saída esperada, o caso de teste passou. Tá bom? Mito do teste, eu já comentei rapidamente, né? Se a gente fosse bom em fazer o sistema, não precisaria haver teste. Isso é um mito. A gente precisa fazer teste em qualquer atividade de engenharia. Ok. Quem deve testar, né? Então, assim, dependendo do nível de teste, o próprio desenvolvedor pode fazer o teste. Em geral, o teste unitário, principalmente aquele teste unitário que é automatizado, é o próprio desenvolvedor que vai fazer. Por quê? Primeiro que exige um conhecimento de desenvolvimento. O teste unitário, em geral, é programado. Né? E é bem específico de uma partezinha do código lá que foi desenvolvida, independente do resto do sistema. Então, eu vou isoladamente testar um pedaço do código e aí o teste unitário, então, em geral, é feito pelo próprio desenvolvedor. Eu posso ter testadores com habilidades específicas para fazer isso também? Também. Mas o mais comum é que o próprio desenvolvedor faça. Saiu desse nível de teste, ou seja, vai para o nível de integração, vai para o nível de validação de sistema,
Então, esses níveis mais altos aí do teste, em geral, são feitos por equipes independentes de testadores, para que eu não fique com aquele estigma, né, de, pô, fui eu que desenvolvi aquilo, então eu já faço mais ou menos um teste que eu sei que vai passar, mesmo sem perceber, né? Então, melhor seria que outra equipe fizesse o teste, tá? Então, olha lá, teste unitário, integração em sistema, aqui está faltando o teste de validação, em geral são feitos por equipes independentes. Ok. Então vamos falar agora sobre testes funcionais, rapidamente aqui. Então, testes funcionais, de novo, são aqueles que observam os requisitos do sistema para definir o que vai ser testado, o que deveria ser testado, ou seja, os requisitos de teste. Então, existem algumas técnicas para se fazer isso. Uma delas, o que a gente chama de particionamento de equivalência. O que é isso? Quando eu estou pensando no teste funcional, eu analiso a entrada do sistema, né, as possíveis entradas para o sistema, eu vou ver que pô, o número de entradas possíveis é muito grande, infinito. Então, eu vou analisar as restrições de entrada para ver se eu acho partições nesse domínio de entrada que é muito grande, partições que, em princípio, teriam um comportamento equivalente no meu sistema. Tá? Então, eu não olho o código, olho só a especificação, mas eu identifico que tá, meu sistema provavelmente vai tratar todo esse subconjunto aqui de entradas de uma forma parecida. Então, por exemplo, eu tenho lá um sistema que faz algum tipo de cálculo e leva em consideração a idade da pessoa. E aí eu analiso aquilo e falo, tá, eu sei que esse sistema vai tratar pessoas que tenham menos de 18 anos de uma maneira uniforme. Vai ser mais ou menos a mesma coisa o tratamento que o sistema vai dar. Mas vai ser diferente para a pessoa que já completou 18 anos até ela ter 21 anos, por exemplo. Então ali vai ser diferente. Acima de 21 também vai ser um pouco diferente até ela completar 60 anos. E aí, a partir dos 60 anos para cima, vai ser um outro comportamento. Então, eu já estou prevendo que o sistema vai ser mais ou menos parecido o comportamento para cada uma dessas faixas. Então, essas faixas são o que a gente chama de partições, tá? Dentro de um tipo de restrição de entrada, que é a idade do usuário. Tá? Então, uma restrição de entrada, nesse caso, é a idade, e para a idade eu tenho algumas partições, menor do que 18, entre 18 e 21, acima de 21, mas menor que 60, acima de 60, maior ou igual a 60. Então, em princípio, eu não preciso testar todos os casos de todos os usuários possíveis. Basta que eu teste pelo menos um usuário de cada uma dessas faixas. Então, se eu testar para um usuário que tenha menos de 18 anos, para um outro que tenha entre 18 e 21, para um outro que tenha acima de 21, mas menor que 60, e para um outro que tenha 60 ou mais, eu basicamente vou estar cobrindo todas as possibilidades de entrada para essa restrição específica que é a idade do fulano. Tá? Então, como eu defini uma restrição de entrada e algumas partições, 4 aí, né? Eu vou lá e faço 4 testes, né? Bolo 4 casos de teste, em cada uma cobrindo cada uma dessas situações. Tá? Então, ao invés de ter agora um número infinito de possibilidades, eu já restringo para algumas possíveis entradas que eu vou estar, de certa forma, cobrindo tudo. Né? Todas as outras possibilidades vão ser equivalentes. Tá? Por isso que chama particionamento de equivalência. Eu particiono o domínio de entrada em subconjuntos que, em princípio, eu entendo que vão ter um comportamento equivalente para o sistema. Então, eu não preciso testar todo mundo, basta eu pegar um exemplo de cada uma dessas partições. Tá? Então, a ideia desse critério de teste é essa. Tá? E por que ele é um critério de teste? Depois que eu analiso o meu domínio, minhas restrições de entrada, né, os meus requisitos, eu vou perceber que eu tenho um número lá limitado, né, finito, de possíveis partições de entrada. Vou ter lá, vou analisar todas as restrições e vou chegar lá a ter, sei lá,
20 possíveis partições, um certo número para cada tipo de restrição que eu tiver. Então eu tenho 20 possibilidades, significa que com 20 casos de teste eu cubro 100% do que esse critério está me pedindo. Tá? Se eu não conseguir exercitar ou bolar casos de teste para cobrir todos, conseguir só, sei lá, 18, significa que eu consegui 80%, 90% de cobertura. Tá? Então eu não consegui 100%, mas eu cheguei em 90%. Tá? Então significa que a minha nota para um teste que consegue executar 18 casos de 18 partições das 20 identificadas, é um teste que tem nota 9. Ele conseguiu 90%. Tá? Então, o critério de teste me permite dar uma nota para um teste que atenda aquele critério. Então, é basicamente assim que funciona. Tá? As definições de critérios de teste me permitem dar notas para o meu teste. E aí eu sei se o teste foi bom, segundo aquele critério, ou se ele foi ruim, segundo aquele critério. Eu tenho uma maneira de quantificar o quão bom aquele critério, aquele teste foi segundo aquele critério. Ok? Então, no caso do particionamento de equivalência, eu sigo dois passos aí. Primeiro, identificar as classes de equivalência, ou seja, os subdomínios ali que são, em princípio, equivalentes, e depois definir os casos de teste para cobrir cada uma dessas classes de equivalência. Tá? Beleza? Então, as classes de equivalência representam um conjunto de estados, válidos ou inválidos, as condições de entrada. Então, eu tenho que achar as condições de entrada ou restrições de entrada. Então, no meu exemplo lá, uma restrição de entrada era a idade, mas eu posso ter várias restrições de entrada e elas são tratadas de forma independente. Então, uma restrição de entrada, para aquele exemplo, era a idade, mas outra pode ser o salário, outra pode ser o status marital, coisas assim. Então, eu vou pegando restrições definidas no domínio de entrada e vou separando cada uma delas e vendo as classes de equivalência e depois listo todas essas classes de equivalência para ter uma lista completa de tudo que existe e aí vou gerando casos de teste para cobrir cada uma delas, certo? Ó, cada condição de entrada caracteriza duas ou mais classes. Eu posso ter entradas válidas e inválidas, né? Então pode ter situações que, em princípio, para aquele sistema seria uma entrada inválida, que eu tenho que cobrir também e tal. Aqui são alguns exemplos de tipo de restrições de entrada que podem aparecer, né? Então pode ser restrições do tipo intervalo, como essas que eu falei, mas podem ter restrições de valor específico, por exemplo, o cara ganha exatamente o salário mínimo, ou tem exatamente 18 anos, coisa assim. Membro de conjunto, ou seja, eu tenho algumas funções que são permitidas, outras não. Booleanas, tá? Tem coisas que eu posso ou não ter, então eu posso entrar com um número que tem o DDD ou não tem o DDD, coisas assim. Tá? E aí eu vou gerando as restrições de entrada a partir disso. Ok? Bom, então a parte aí da aplicação do critério é enumerar essas classes, listar as classes, tanto as válidas quanto as inválidas. Para facilitar, eu posso numerá-las e aí depois gerar casos de teste para cobrir cada uma delas. Okay? Aqui tem um exemplo, mas basicamente eu já passei por tudo isso. Comandos, tem vários exemplos aqui. Vantagem, reduz o tamanho do domínio de entrada, né? Antes era infinito, agora tem um certo número finito de subconjuntos que vão ser executados. Né? Essa definição de quais são as classes de equivalência, né, para definir as partições, ela pode variar de uma aplicação para outra, da experiência do testador, né, em perceber essas variações e destrinchar mais as possibilidades de entrada, mas sempre o objetivo é achar o maior número de situações que possam levar o sistema a executar de uma maneira diferente. Não é muito útil para sistemas cujo domínio de entrada é simples, mas tem um processamento complexo. Por exemplo, as entradas variam pouco, ou tem poucas restrições, mas ele tem um processamento, uma lógica interna muito complexa. Aí não faz muito sentido, porque eu não vou conseguir exercitar de uma maneira muito eficaz as particularidades daquele código. Né? A
A execução de um elemento de uma classe equivalente sugere que todos os outros sigam executando do mesmo jeito, ou seja, sejam equivalentes. Isso nem sempre é verdade, né? Então, isso é uma fraqueza dessa técnica. E ela não prevê nenhuma combinação de entrada, ou seja, não prevê combinações. Por exemplo, o cara tem um salário alto, mas uma idade baixa. A técnica não prevê esse tipo de combinação. Claro que na prática a gente pode até fazer isso, mas não é exigido pela técnica, tá bom? Uma variação da técnica de particionamento de equivalência é o que a gente chama de análise de valores limites. A análise de valor limite, ele é muito parecido com o particionamento de equivalência, tanto na identificação das classes de equivalência e tal. Ele só difere em duas coisas. Primeiro, na hora de gerar os exemplos de execução para cobrir as classes de equivalência, no análise de valor limite, ele não pede simplesmente, pega um valor exemplo daquela classe. Então, qualquer usuário que tenha a idade acima de 60 anos, maior ou igual a 60 anos, qualquer um. Não, ele fala assim, tá, escolha, mas escolha nos limites dessas partições. Então, por exemplo, se eu tenho que pegar um usuário entre 18 anos e 21, ele vai falar assim, pegue um com 18. Exatamente 18. Pegue um com 17. Pegue um com 21. Pegue um com 22. Então ele exige que os limites das partições sejam exercitados de uma maneira mais intensa. Por quê? Existe aí um conceito que é que os defeitos se concentram nesses limites, né? Os problemas vão aparecer nos limites das partições e não no meio de qualquer lugar. Tá? Então, a análise de valor limite pede para você exercitar as partições pegando exemplos nos limites, nas fronteiras das partições. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que ele se preocupa também com as partições de saída. Então, se existem níveis diferentes de saída do programa, por exemplo, pode ter uma saída que envolva você ter que pagar imposto. Tem outra que envolve você ter restituição a receber. Tá, então eu vou gerar exemplos de testes que gerem um imposto a pagar e um imposto a receber. Tá? Então eu tenho que testar situações que exercitem as duas saídas possíveis também. Então, no particionamento de equivalência, isso não era pedido, ninguém se preocupava com as partições de saída. Já na análise de valor limite, existe uma preocupação com as partições de saída também. Ok? Beleza. Então vamos para a última parte aqui, que é o de teste estrutural. Tá, então o teste estrutural, ele é um pouco mais complicado na prática, porque ele exige ferramentas. Tá? Então, no caso do teste estrutural, eu vou ter que analisar o código-fonte do programa para identificar o que deve ser testado. Então, por exemplo, um teste estrutural bem simples se você tem um programa que tem 100 linhas de código, os seus testes devem percorrer, né, devem exercitar, devem passar por cada uma dessas 100 linhas de código pelo menos uma vez. Tá? Então, isso aí é conhecido como statement testing, né, teste de comandos. Tá? É o mais simples que existe. E assim, é usado até na prática. Né? Existem ferramentas que me ajudam a avaliar isso. Tá? Então, em geral, eu preciso de ferramentas. Tá? Só que ele pode ir se complicando. Então, uma ideia mais simples é essa aí, exercitar todos os comandos. Mas aí eu posso pensar assim, além de todos os comandos, pode existir situações onde eu passo por todos os comandos, mas pode ser que eu não execute todas as possibilidades do meu programa. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma situação onde eu tenho um if-then, né? Aqui só tem um if-then else. Mas se eu tivesse um if-then, se eu passar por uma situação onde eu entro no comando if, valido para verdade, vou para a parte interna e saio, eu executei todos os comandos, mas não teria nunca executado uma transição direta que vem para o lado falso. Tá? Então, apesar de eu ter executado todos os comandos, eu não executei todas as possibilidades de execução possível. Tá?
Quando eu tenho laços, piora mais ainda, porque eu posso ter situações onde eu teria que passar 2 vezes pelo laço, eu nunca passei e tal. Então a tendência é que isso vá se complicando, tá? Mas, de qualquer forma, para dar suporte aos testes que são estruturais, a gente usa uma abstração do programa chamado de grafo de fluxo de controle. Então, o grafo de fluxo de controle, esse exemplo que mostra bem o que ele é uma maneira da gente simplificar a estrutura do meu programa sem precisar ficar olhando cada linha de código independentemente. Tá? Então, ela é construída da seguinte forma. Se eu tenho um bloco de comandos que eles são sempre executados conjuntamente, ou seja, eu executar um comando dentro desse bloco significa que todos os outros também foram executados sempre e na ordem dada. Tá? Então, eles formam um bloco. Se eu for desenhando esses blocos através de nós, eu vou gerando uma representação como essa daqui da direita, que é chamado de grafo de fluxo de controle, onde eu tenho nós e arcos ligando esses nós. Os arcos significam uma possível transferência de controle entre um nó e outro. Tá? Então, por exemplo, aqui o nó 1, ele é formado por esses dois comandos, i recebe 0 e o achou recebe falso. O while aqui, ele já está no próximo nó. Por quê? Na primeira execução, ele é executado na sequência. Parece até que seria conjuntamente. O problema é que daí eu entro nesse laço while, quando eu volto para testar se eu continuo no laço ou não, aí eu não executo o i recebe 0 e o show recebe falso. Eu volto e executo somente o while. Então, como nessa segunda execução ele não é executado conjuntamente, eles são obrigatoriamente alocados a blocos diferentes, portanto, nós diferentes. Tá? Então, ó, i recebe 0, show recebe falso, vai para o nó 1. Esse, o teste do while aqui vai para o nó 2. A parte interna do while inicialmente aqui ó, vai para o nó 3. Aí inclui o if, porque o if e o i recebe i mais 1 sempre são executados juntos. Então, o próprio if está dentro do nó 3. Se esse if valida para verdadeiro, ele vai para dentro do if aqui, que é o achou recebe true, que está representado pelo nó 4. Se valida para falso, ele pula direto para o 5, que é outro if. Aí a parte interna desse outro if é o 6, e a parte de fora, que seria o end, é o 7. Então o 7 não tem código nenhum aqui, é só para representar o fechamento do if que começou no nó 5. Aí o nó 8 já é o próximo comando aqui, ó, depois que eu sair do 7, que é o percorre aluno recebe i, que é o 8. E aí percebam que ó, do nó 8 eu não vou direto para o nó 9, que é esse if aqui. Ó. Esse último if é o 9, o 10 que é a parte interna e o end que é o 11 que é a parte externa. Tá? Pô, mas não existe uma ligação desse end. Ué, peraí, tem uma coisa errada. Ah, não, aqui tá errado. Essa setinha aqui tá errada. Ela é um pouquinho para cima aqui, tá? Esse percorre aluno recebe i, ele faz parte desse bloco 9 aqui, tá? Tem um errinho aqui que essa caixinha fica um pouquinho para baixo, deve ficar um pouquinho para cima. Então a ligação para o nó 8, na verdade, é esse segundo end aqui, ó. Tá? Então ele acaba aqui, esse 8 é o fechamento do while que está lá no nó 2. Então, ó, eu nunca vou do 8 para o 9, ou seja, eu nunca vou desse end para o percorre. Eu volto do 8 para o 2 e do 2 eu vou para o 9 se eu sair fora desse while. Aí o 9 aqui começa no percorre aluno, o 9 são esses dois, o percorre aluno e o if. O 10 é o percorre aluno recebe menos 1 e o end é o 11, tá bom? Então, esse desenho aqui é chamado de grafo de fluxo de controle e ele é uma abstração do próprio código. Dentro desse grafo de fluxo de controle, se eu executar pelo menos uma vez cada um dos nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passar uma vez, pelo menos uma vez por cada um deles, eu terei executado todos os comandos do meu programa. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, vou para o 2, 9, 10 e 11. Então, se eu executar esse caminho, eu passei por todos os nós
portanto, executei todos os comandos do meu programa. Mas, se você observar, eu nunca fui direto do 3 para o 5, eu nunca fui direto do 5 para o 7 e eu nunca fui direto do 9 para o 11. Tá? Então, estão faltando algumas transições aqui, né, do fluxo de controle que não foram executadas. Então, para eu aumentar a qualidade do meu teste, seria interessante que eu também pegasse essas transições. Mas um critério que fala assim, simplesmente passe por todos os nós, ou seja, execute todos os comandos, ele não exige isso. Um que exigiria um pouco mais seria o que a gente chama de todos os arcos. Então, execute todos os arcos. Os arcos são essas ligações. Então, se eu passar por todos os arcos que são definidos aqui, eu também terei passado por todos os nós, mas eu terei exercitado muito mais o meu sistema. Tá? Então, teriam mais, os requisitos de teste seriam um número maior, meu teste tenderia a ser mais forte e melhor. Tá bom? Então, essa é a ideia aí por trás do teste estrutural. Ok? Então, um dos critérios de teste estrutural que a gente tem, né? Então, esses todos os nós, todos os arcos, e existem mais fortes ainda, que é todos os caminhos, né? Todos os nós predicados, tal. Um deles que a gente usa é o tal de teste de caminhos independentes. Então, no meu programa aqui, eu posso avaliar o número de caminhos independentes. O que é um caminho independente? Eu começo listando o caminho, começa no 1 e vai até o 11, mais curto possível. Então, 1, 2, 9 e 11, por exemplo. E aí eu vou adicionando mais nós para os próximos caminhos. Tá? Então, por exemplo, 1, 2, 9, 10, 11. Adicionei o 10. Depois 1, 2, 3, 5, 7, 8, 2, 9, 11. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, assim, eu fui adicionando e peguei todos os caminhos que eu chamo de caminhos independentes, ou seja, cada caminho tem pelo menos um nó diferente de todos os outros, a mais. Tá, mas quantos caminhos independentes eu tenho no meu programa? Aí vem outro conceito que me ajuda a contar o número de caminhos independentes, ou prever o número de caminhos independentes, né? Tá, esse aqui é o caminhos independentes, eu posso fazer um teste de caminhos independentes, ou seja, exercitar pelo menos uma vez todos os caminhos independentes do meu programa. Uma forma de saber quantos caminhos independentes tem é calculando a complexidade ciclomática do meu sistema. Tá? Então, a partir do grafo de fluxo de controle, um jeito simples de calcular a complexidade ciclomática é contando o número de nós de decisão. Então, os nós de decisão são os nós que têm mais de uma saída. Então, por exemplo, o nó 2 aqui, ó, eu posso ir para o nó 9 ou para o nó 3. Então, ele é um comando de decisão, um nó de decisão. O 3 também, ele pode ir para o 4 ou para o 5. Então, mais um, já tenho 2. O 5 também, eu pode ir para o 6 ou para o 7. Mais um, tenho 3. Todos os outros aqui não. Depois o 9 pode ir para o 11 ou para o 10. Tenho mais um. São 4 comandos de decisão, ou nós de decisão, nesse grafo aqui. Então, significa que a complexidade ciclomática desse código é 4 mais 1, que é igual a 5. Então, essa é a fórmula. É o número de comandos de decisão mais 1. Tá? Essa é a forma mais simples de calcular a complexidade ciclomática. Existem outras formas, que é contar o número de regiões formadas no grafo, ou contar o número de arcos e o número de nós. Mas o mais fácil é contar o número de comandos, que são comandos de decisão. Né? Normalmente os nós, que são nós de decisão, terminam num comando de decisão. Tá? Então eu conto quantos tem, somo 1, essa é a complexidade ciclomática. E a complexidade ciclomática é igual ao número de caminhos independentes. Então nesse exemplo aqui ele tem 5 caminhos independentes, porque a complexidade ciclomática é igual a 5. Então aqui estão listados os 5 caminhos independentes desse programa. E aí um critério seria exercitar pelo menos uma vez, ou seja, bolar casos de teste que forcem a execução, pelo menos uma vez, de cada um desses caminhos independentes. Tá?
A dificuldade aqui é que, assim, listar os caminhos independentes não é um negócio determinístico, na verdade. Eu posso ter variações dos caminhos independentes, ou seja, formar eles de maneira diferente, mas ainda assim, cada um deles adicionando alguma coisa que nunca tinha sido adicionada pelos outros, mas existem variações. Então pode ser que eu tenha que ajustar como que eu formei aquele caminho independente para uma situação que possa ser executada. Né? Um exemplo seria, por exemplo, se eu passar aqui do 3 para o 4, eu não consigo nunca passar do 5 para o 7, por exemplo. Então, se num caminho eu coloquei 3, 4, 5, 7, ele não vai ser executado. Eu teria que colocar 3, 5, 5, 7 para ele ser executado. E aí depois 3, 4, 5, 6 para poder executar. Então, dependendo de como o código está, pode ser que eu tenha que ajustar os caminhos independentes para ser capaz de executá-los. Ok. Outro exemplo aqui. Então é isso, gente. Nessa aula a gente falou sobre a parte de teste, né, a parte geral de teste de software, e a gente falou sobre os critérios funcionais, critérios estruturais. Existem outros, né, outras maneiras de fazer cada um desses tipos diferentes de teste, mas era mais para ter uma ideia do que existe por aí. Tá bom? Valeu, obrigado, tchau, tchau.